A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus, o preço da desonra. Você sabe, o preço da desonra também tem as consequências da desonra. A desonra tem uma base, tem uma origem e também uma consequência. Assim como existe uma recompensa pela honra, existe também uma recompensa pela desonra. Todas as pessoas que na Bíblia e fora dela viveram no princípio da desonra enfrentaram sérias consequências. Porque se por um lado a honra é a semente do êxito, a desonra é a semente da derrota, do fracasso e da destruição. Veja, pois, algumas consequências que Belshazar enfrentou: a perda da presença. A primeira consequência foi que, tão logo entrou em desonra, Deus disse a Belshazar: pare a adoração, você não pode mais ministrar o louvor para mim. Então, sem que desse mais nem um minuto, o Senhor lhe falou: saia como um raio da minha presença. A palavra de Deus diz em Isaías 14, verso 12, como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Mas ele lhe disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. A desonra tira o direito da presença. Quando você desonra, não tem mais direito de estar na presença daquele que foi desonrado. Você perde esse direito. A desonra lhe dá uma queda veloz. Um raio, uma estrela, não cai lentamente. Eles despencam sobre a terra. Belshazar, o filho da desonra, filho da honra, patriarca da adoração, se tornou um atormentador. E mais, Belshazar nasceu com a base da equipe de Deus. Do mesmo modo, muitos anos depois, Jesus tinha uma equipe e Judas, movido pelo princípio da desonra, mexeu na mesma base e a consequência foi igual. Em João capítulo 13, verso 27, o que tendes de fazer, faze-o depressa. Em outras palavras, saia da minha presença depressa, porque você não pode cear comigo e me desonrar ao mesmo tempo. Portanto, nem no céu e nem na terra é admitido aquele que desonra, desfrute da presença. Jesus disse depressa, Deus disse como um raio. Na hora da desonra, temos que tomar decisões rápidas. Quem desonra perde o direito da presença. A Bíblia conta a história da rainha Vasti, que perdeu o direito de ver a presença do rei até o dia da sua morte, porque o desonrou diante dos seus convidados, desobedecendo a sua ordem. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Neumã, Bitsa, Arbona, Bigta, Abata, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse à presença do rei a rainha Vasti com uma coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim tratava os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carzera, Setá, Iadma, Tarsis e Meres, Maçã, Meucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que avistaram pessoalmente com o rei e se assentavam com os principais no reino, sobre o qual deveriam fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido os mandamentos do rei Assuero por intermédio dos eunucos.
Então disse Naamã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vaste não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: o rei Assuero mandou que introduzisse à sua presença a rainha Vaste, porém ela não foi. Hoje mesmo, a princesa da Pérsia, da Média, ao ouvir o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Sem bem perecer o rei, promulgue uma parte, um edito real, que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, que não se revogue, que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outro que desejar melhor. Quem desonra perde o direito à presença. Foi assim com Ben-Sazar, foi assim com Adão e Eva, que foram lançados fora da presença do Senhor. Foi assim com Vaste, foi assim com Judas. Deve ser assim com todos aqueles que andam em desonra. A perda do direito à adoração. Os grandes homens de Deus afirmam que Satanás era o líder da adoração no céu. Existem alguns argumentos para isso. Primeiro, por causa do seu nome. Ben-Sazar significa também filho da adoração. Segundo, o profeta Ezequiel disse que ele era um querubim, que é mais alta classe de anjos. Terceiro, os textos falam da queda de Satanás e o associa aos instrumentos musicais. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por debaixo de ti, uma cama de gusanos e vermes estão à tua coberta. Isaías 14:11. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros, uma espécie de flauta, estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para proteger, te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. Ezequiel 28, verso 13 e 14. Veja bem, a obra dos seus tambores e dos seus pífaros estava em ti. Isso significa que cada gesto dele era um som musical diferente. Ele era como uma orquestra ambulante. Era um ser criado para adorar a Deus. Partindo desse princípio, entendemos que Satanás, antes da queda, seria um querubim da classe dos adoradores. Devido à sua alta hierarquia, entendemos que ele era o comandante dessa classe. Os feiticeiros orientais usam o som da flauta para hipnotizar e chamar os espíritos. Os macumbeiros, os sons dos tambores e dos atabaques, mas sabemos que nada disso pertence ao diabo, mas ao Senhor, que é digno de adoração. Mas por causa da desonra, nunca mais Ben-Sazar pôde adorar o Senhor, nunca mais ele pôde tocar para Deus, por isso perdeu também os dons. Talvez seja por isso que cada vez mais a música do mundo tem menos qualidade. Portanto, o diabo morre de inveja de você. Quando ele vê você na igreja adorando, quando vê você se prostrando diante do Senhor, soberano de toda a terra, fica totalmente enciumado e raivoso, dizendo que você tomou o seu lugar. A adoração nos faz parecidos com Deus. O Salmo 115 diz que o homem se torna semelhante ao ser a quem ele adora. Ben-Sazar ficou tanto tempo sem adorar a Deus que no dia que ele viu novamente na pessoa de Jesus, se desesperou. Ele ficou até emocionado e mesmo contra a sua natureza, se prostrou para adorar os pés do Senhor. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Marcos capítulo 5, verso 6. O evangelista diz que ele se lançou aos pés de Jesus e fez algo que há muitos anos não fazia. Adorou o Senhor. Por isso,
Quando a igreja adora, estamos lembrando a Satanás que só existe um Deus, um só Senhor, no céu e na terra. O diabo morre de inveja de você, primeiro porque você é a imagem e semelhança do Criador, ou seja, recebeu de graça o que ele lutou para ser e jamais será, semelhante ao Altíssimo. Segundo, porque você é um ser adorador. Mais de 2.000 demônios se prostraram, ainda que por alguns segundos, para adorar a unção que estava sobre o Filho de Deus. Portanto, quando você percebe a unção, corra em direção dela, pule na unção, adore ao Senhor. Perda da liberdade. Ben-Sajar perdeu também as chaves da sua própria casa. Quem desonra tem que morar em uma casa sem chave. Ele perdeu a liberdade, perdeu seu território. Vai ficar confinado a viver em um território limitado. Hoje, Satanás não tem nem mesmo a chave da sua casa, porque o Senhor Jesus a tomou e a tem consigo. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Por outro lado, Jesus tomou as chaves porque morreu e ressuscitou, mas em nenhum momento ele desonrou o Pai. Ele nunca desonrou a noiva. A prova que Jesus nunca pecou é que a morte só tem poder sobre alguém em quem o pecado habita. E a Bíblia diz que os grilhões da morte não puderam prender o Senhor na sepultura. Ele foi literalmente vomitado do inferno, assim como Jonas foi vomitado do ventre do grande peixe, o qual, porém, Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Atos 2:24. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. E lá em Apocalipse é dito sobre ele: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força e a honra, e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado ao trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 5, do verso 11 ao 13. Ben-Sajar recebe a recompensa da desonra. Perdeu o direito da presença de imediato. Deus falou: não ando mais com você. Perdeu os dons porque nunca mais tocou para Deus. Perdeu a unção que até hoje está sobre nós. Perdeu as chaves e hoje nós temos a chave do reino. Aleluia! Mateus capítulo 16, verso 19. O diabo perdeu tudo e hoje ele tem ciúmes de você. E hoje ele tem um alvo: levar você a andar no mesmo princípio que ele anda, o princípio da desonra. Toda vez que se desvia, toda pessoa que trai o reino, toda pessoa que desonra o líder ou ministério, perdeu o direito à unção, à presença e à habilitação. Muitas pessoas pensam que podem trair o ministério e ainda assim desfrutar da unção do mesmo que eles falam mal. No dia que elas desonram, seja com palavras, pensamentos e ações, perdem de imediato o direito de desfrutar da unção. É por isso que muitos ficam com a vida atada e não conseguem fazer sozinho aquilo que fizeram com grande êxito, quando estavam vivendo no princípio da honra. Aleluia! Que o Senhor nos guarde e nos livre. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nessa hora eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo, para que nós possamos ser livres dessa armadilha do inferno, das consequências da desonra. Faz de nós, Pai, pessoas honradas e leais, que sirvam ao Senhor até o final, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas saibam que existe uma grande consequência na desonra. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix,
E você pode fazer uma oferta generosa. Através da sua oferta, vamos levar as pessoas a ter um encontro com o Senhor. Assim como também vamos ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude, seja um semeador e tenha uma grande colheita, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.